pedi para o pessoal me mandar mitos e verdades sobre a amamentação. Recebi um monte de coisa legal. Vamos comentar? A produção independe do tamanho da mama. Sim, é verdade, tamanho não é documento. O que vai regular a produção é a sucção do bebê e a questão hormonal da mãe. Nada a ver com o tamanho da mama. Amamentar deixa o peito caído? Não. O que vai deixar o peito caído é a gravidade implacável e a ação hormonal, independente de você amamentar ou não. Na gestação as mamas já ficam mais volumosas e depois, com a idade e o passar do tempo, sim, o peito pode ficar caído, mas isso não depende da amamentação. Não existe leite fraco. Verdade, não existe leite fraco. Toda mulher é capaz de nutrir o seu bebê. Se o seu bebê não ganha peso, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Não pode colocar a culpa no leite materno. Não precisa dar os 2 peitos em todas as mamadas. Sim, verdade, não precisa. Você pode oferecer os 2 peitos, mas não precisa dar os 2 peitos. Então a gente dá um até o bebê não querer mais, parar de sugar, dormir ou ficar bravo e a gente troca para o outro. Se o bebê mamar o outro, ótimo. Se não mamar, tudo bem também. O importante é oferecer. Canjica, caldo de cana, suco de uva aumentam a produção de leite? Essa lista é gigante, né? Normalmente falam de alimentos vindos do milho, mas a gente não tem comprovação científica sobre isso. O que acontece é que o hormônio da amamentação, a ocitocina, que libera o leite materno, é o hormônio do bem-estar, da felicidade, do amor. Então, quando a gente tá lá cansada e vem e trazem uma canjiquinha quentinha pra gente, uma comidinha que deixa a gente feliz, vai favorecer a produção de leite, vai favorecer a liberação do leite. Então não é o alimento em si, e sim o cuidado, o carinho. Cirurgia sempre atrapalha a amamentação? Não sempre. Aliás, a gente nunca pode determinar que uma mulher não vai poder amamentar por causa de uma cirurgia antes de testar. Então eu já vi mulheres terem 2 cirurgias de mama, 2 reduções de mama com retirada de tecido e mesmo assim produzir leite suficiente para o bebê. Então a gente sempre precisa testar. Não precisa limpar os mamilos antes e depois da mamada. Isso mesmo, não precisa limpar os mamilos antes e depois da mamada. A nossa pele sozinha se protege e é autolimpante. O leite tá ali, que é antibacteriano e não precisa limpar. O bebê recém-nascido deve ser alimentado de 3 em 3 horas? Não deve. Ele deve ser alimentado sempre que ele solicitar. Muitas vezes esse intervalo vai ser muito menor do que 3 em 3 horas. Então se o bebê mamou e dali meia hora ele pede de novo, ele deve ser alimentado. Devo desmamar meu bebê sem engravidar? Não precisa. A gente só precisa desmamar o bebê se a gente tiver uma gestação de risco, um risco de trabalho de parto prematuro, sangramento, e aí o seu médico vai orientar. E aí ele vai restringir não só a amamentação, mas exercícios físicos, atividades sexuais. Se for só pela amamentação e não for uma gestação de risco, não procede. Estresse e nervosismo secam o leite? Não seca o leite. A gente tem 2 hormônios principais que trabalham na amamentação, a prolactina da produção e a ocitocina da ejeção, da saída do leite. E a ocitocina é um hormônio que vai perder para os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. Então, o estresse e o nervosismo, eles vão fazer diminuir a ejeção do leite. Então, a mãe pode pensar que não está produzindo leite suficiente, porque o bebê fica bravo, esse leite não sai. Aí, com isso, ela entra com um complemento que vai piorar a situação. Então, é isso que acontece, diminuição da ejeção, da liberação do leite. Amamentar dói até calejar? Não, bico do peito não é cotovelo, não vai calejar. O que a gente precisa é que esse bebê aprenda a sugar e a ser amamentado desde as primeiras horas de vida. Isso a gente vai conseguir com orientação. A mãe precisa se informar e precisa ter apoio dos profissionais de saúde para que esse bebê aprenda a pegar corretamente e não machuque o seio da mãe. Nem nos primeiros dias, nem nunca. A amamentação não deve doer. Mulher que amamenta pode comer de tudo? Pode. Mulher que amamenta pode comer de tudo. Não deve restringir
nada da sua alimentação. Continue se alimentando bem e de forma saudável. Quem amamenta não engravida? Mentira, engravida sim. A gente fica um tempo sem menstruar quando a gente amamenta de forma exclusiva, mas a gente não sabe quando que essa ovulação, essa menstruação vai voltar. Então, de uma hora para outra isso pode acontecer e você pode engravidar. Então, se você não deseja outro filho, converse com seu médico sobre as formas de prevenir uma nova gestação. Chupeta acalma o bebê? Não, peito acalma o bebê. A gente não precisa dar chupeta para o bebê ficar mais calmo. O que acontece é que com a chupeta, outras pessoas conseguem acalmar o bebê, às vezes de forma mais fácil, porque a gente não tem o peito. Mas nos primeiros meses de vida, tudo o que o bebê precisa é o peito, é o colo da mãe. Então a natureza faz de propósito, ele só vai mesmo se acalmar com o peito e com o colo da mãe. Conforme ele for ficando maiorzinho, essa necessidade de sucção diminui e aí fica mais fácil de outras pessoas acalmarem o bebê e aí tudo bem. A chupeta pode atrapalhar a amamentação. Muito importante você saber disso antes de decidir por dar ou não a chupeta ao bebê. Até 6 meses o bebê não precisa de água, chá ou suco. Verdade. Até 6 meses a amamentação exclusiva. É só peito, sem água, chá, sem suco, sem mais nada, sem nenhum tipo de alimento. Só peito. Mulher que amamenta não pode tomar nenhum medicamento? Pode, a gente tem uma lista gigante de medicamentos compatíveis com a amamentação. Então, se você precisa de qualquer tratamento, qualquer medicamento, converse com o seu médico para escolher um medicamento compatível com a amamentação. O laser resolve todos os problemas de amamentação? Não. O laser é um ótimo aliado, mas ele não resolve todos os problemas de amamentação. Não existe fórmula milagrosa. Pomada importada, concha de prata, laser, tudo isso é coadjuvante. A gente precisa cuidar do que está causando a dor e a fissura, não ficar tentando remediar. Então não é milagroso, a gente precisa do manejo da amamentação. Esperar pelo trabalho de parto contribui para a amamentação? Sim, contribui, porque quando a gente espera pelo trabalho de parto, o bebê que deu os sinais, ele indicou que ele está pronto. E esse bebê nasce bem esperto, capaz de procurar o seio e com seu reflexo de sucção mais aguçado. Além da questão hormonal, que a mãe durante o trabalho de parto recebeu os hormônios e o corpo já foi avisado que tem um filhote chegando e que é hora de produzir leite. Depois de 1 ano, o leite vira água? Nunca. O leite não vira água, nem depois de 1, nem depois de 2. O leite materno continua sendo rico em nutrientes, rico em fatores protetores, anticorpos, vitaminas. Então, independente da idade da criança, o leite materno não vira água. Se você gostou desse vídeo, participa do Dia da Amamentação Sem Medo. O link tá aqui embaixo, é só se inscrever, vai ser super legal e gratuito. Te espero lá!